Primeira pergunta: qual a doutrina mais importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Santuário. Santuário. O que mais? Vamos lá, vamos ter volta de Jesus. Próximo? Saúde. Ok? Mais? Imortalidade da alma. O que mais? A doutrina mais importante da Igreja Adventista? A lei de Deus. A volta de Jesus, né? Está no nosso nome aí. Sábado. Chegou lá pertinho, né? Ok? Vamos lá? Pronto, tocou. É isso aí. Justificação pela fé. Justificação pela fé. Tá, essa é a doutrina número 1. É a doutrina fundamental, né? E nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Outra perguntinha. É bem rápido, tá? Levante a mão. Quantos são salvos em Jesus Cristo? Amém. Vou pegar meu iPad e vou embora encerrando a aula, né? Todos levantaram a mão? Beleza, amém. Você sabe que essa pergunta se faz dificilmente, né? Alguns fazem assim, uns levantam, meia dúzia, uns ficam meio levantados e outros não levantam. A incerteza, a insegurança da salvação, irmãos, infelizmente, é uma realidade no meio adventista. Bom, mas aqui é uma escola de líderes e eu fiquei feliz em vê-los levantando a mão. George Whitefield foi certa vez pregar para os mineiros. Ele então perguntou para o mineiro: em que você acredita? Eu acredito no que a minha igreja ensina. Tudo bem. O que a sua igreja ensina? A minha igreja ensina o que eu acredito. E o que você e a sua igreja acreditam? Na mesma coisa. Isso não é uma forma inteligente de acreditar, não é verdade? Não é uma forma inteligente de acreditar. Aqui é uma apresentação minha, acho que dispensa, né? Porque a gente vai conhecendo. Estamos aí como diz o pastor, os 33 anos de ministério. Então, parabéns por essa pergunta, né? A equipe aqui está de parabéns. Nos deram esse tema aqui, justificação pela fé, né? Então, o que é justificação pela fé? Né? Em nossos dias, a verdade da justificação pela fé, ela é desconhecida, e inclusive no meio adventista. Alguns conhecem parcialmente, outros totalmente equivocados, né? No mundo evangélico também há uma confusão muito grande. Gente, essa foi a base, a questão central da reforma protestante do século XVI. E eu tenho aqui alguns, eu coloquei aqui alguns só, bem rapidamente, né? Pensamento. João Calvino. Né? João Calvino foi o pai espiritual das igrejas reformadas. Ele referiu-se a essa doutrina como o principal ponto de apoio sobre o qual se articula a religião. Isso aí, Institutas 3.11.1. Esse também, Thomas Cranmer, a forte rocha e o fundamento da religião cristã. E à luz da reforma, né? Um dos principais pais da reforma protestante, Martinho Lutero, diz: a justificação é o tema principal do qual fluem todas as outras doutrinas. Eu podia colocar outros pais da igreja, mas eu preferi colocar aqui dois de Ellen White. Review in the Herald, 1889. A mensagem presente, a justificação pela fé, é a mensagem de Deus. Não há um em 100 que compreenda a verdade bíblica sobre esse tema, tão necessário para o nosso bem-estar presente. Nossa, 1 em 100. E eterno. 1 em 100. Outro texto de Ellen White: justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem, eu gosto desse, né? Por terra, e fazer pelo homem o que não lhe é possível fazer em seu próprio poder. Isso está em Testemunhos para Ministros.
né, de Ellen White. Ok. Achou? Não, sei, pastor. O púlpito levaram para o evento de ontem e não trouxeram, não descarregaram o caminhão. Se você puder te ajudar de algum jeito, passar, sei lá. Você sabe, o que você quiser. Vai? Tá bom. Pastor, se você quiser deixar o microfone. Dá para ouvir aí? Não dá, gente. Ok. Agora, lembrar das aulas do Gerson Pires. O professor Gerson Pires disse que o pastor que precisa de microfone para falar um auditório, né, menos de 200 pessoas, já está doente. Então, é assim, né? Bom, gente, vamos entender então um pouco. Acho que nós vamos caminhar na praia desse tema. É tão vasto que seriam necessários os 70 minutos. Mas vamos caminhar aqui na praia e, quem sabe, ver o essencial, né? Irmão, justificação, primeira coisa, é uma obra de Deus que se aplica ao meu passado. Quando aceitei a Jesus, Ele me declarou justo. Ele me absolveu, né? Justificou-me apesar da minha indignidade. E Ele o fez pelos méritos de Cristo. Eu coloquei aqui, ó. Deus não perdoa o pecado. Ele perdoa? Por que Ele não precisa perdoar o pecado? Ele já pagou. Ele não precisa porque ele pagou o preço, né? Então a justificação pela fé é a resposta de Deus, talvez uma das mais intrigantes questões humanas, né? Aqui, como pode uma pessoa se tornar aceitável diante de Deus? E a resposta está clara, irmãos, no Novo Testamento, especialmente nos escritos paulinos. E o texto clássico, Romanos 3, 21 a 25. Vamos lá, quem trouxe a Bíblia? Romanos 3, 21 a 25. Se estiver falando baixo, vocês podem dar o grito aí atrás que eu aumento o volume. Tá? A caixa torácica aqui ainda aguenta alguma coisa mais. Romanos 3, 21 a 25. Esse é o texto clássico. Tá? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém. Amém. Então, gente, basicamente, justificação é o ato de Deus mediante o qual Ele declara justo alguém que não é justo, um pecador, né? Isentando-o de qualquer condenação. Então, infelizmente, a palavra justificação, que é originária do latim, né, ela dá a ideia de tornar justo, ou seja, no sentido de produzir justiça no justificado. Mas o termo grego, dikaiosine, não se refere a uma mudança intrínseca no homem, no ser humano, né, no indivíduo. É sim uma declaração de Deus, né? Visto que nós não temos justiça intrínseca, não temos justiça em nós mesmos. Essa justificação é algo que acontece fora do homem, pelo homem, fora do homem. O diferente da santificação, que é no homem. Uma justiça, ela é imputada, né? Depois ela repete-se na sequência da experiência cristã. Só que teologicamente eles colocam um termo diferente, né? De santificação, que é uma justiça, nada mais que uma justiça comunicada diariamente, né? Portanto, veja bem,
justificação é ser declarado justo. Enquanto santificação é o quê? É Deus nos fazendo, então, nos fazendo justos. Né? Então pode-se dizer que a fonte da justificação é a graça. Tá? O fundamento da justificação é a obra de Cristo Jesus. E o meio pelo qual ela flui, ela chega até você, é a fé. A fé é o canal através do qual a justiça é concedida ao pecador. Ela não é uma boa obra. Né? Porque Paulo ensina lá em Efésios, né? Eu até coloquei aqui, deixa eu colocar a tela, tá aqui. Efésios 2:9, porque pela graça foi salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. É o único meio de receber o que Deus fez por nós. Na Reforma, eles usavam 3 palavras, né? Que era sola gratia, sola fides e sola escritura. Somente a graça, somente a fé, somente a escritura. Né? Agora, irmãos, mesma coisa. Isso significa que justiça ou justificação pela graça, ela está isenta ou isenta o cristão de obediência? De maneira nenhuma. Né? Não significa que ele vai receber a justiça imputada, né? E ele vai continuar da mesma maneira como sempre esteve. Por quê? Veja bem, Deus nunca nos torna justos antes de nos declarar justos. Ou seja, Ele declara justo. Ele dá esse título a você. Isso acontece por você, fora de você, sem a sua participação. Agora aí vem o passo seguinte, aqui, irmãos, onde muitos pecam. Aliás, a doutrina da justificação pela fé, quando você vai ver, por exemplo, os batistas, é extraordinária. Exceto uma coisa, eles perdem nesse ponto. Eles param aqui. Quer dizer, Deus, Ele nos declara justos, mas depois Ele nos torna justos. Certo? Portanto, irmãos, justificação é o que Deus fez por nós. É um ato forense, fora de nós, sem a nossa participação. Por isso podemos levantar a mão. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele me salvou. É um presente, é uma dádiva. Ele já concedeu. Né? Enquanto santificação é o que Deus faz em nós, né? Com a nossa participação. Então, para entendermos melhor, os teólogos colocam essas 3 fases. Isso é só questão didática, né? Na realidade é tudo uma coisa só. Mas para se tornar mais didático, então eles colocam, primeiramente, pelo sacrifício de Jesus, o cristão é salvo da penalidade do pecado. São os 3 P's da justificação ou da salvação. Pela habitação de Cristo, ele é salvo do poder do pecado. E pela destruição do pecado, o cristão é salvo da presença do pecado. 3 P's. Primeiramente, penalidade, consequência. Segundo, o poder, o domínio. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Isso é coisa do presente, agora. Então não tem razão você dizer, eu não posso, eu não consigo. É você acreditar num Deus medíocre, ou seja, você está dizendo, o diabo é mais poderoso do que Deus. Eu não posso ter uma vida de santidade. Deus dá o poder. Paulo dizia, não me envergonhe do Evangelho, porque é o quê? É o poder de Deus. Né? E depois, então, a destruição do pecado, que vem uma outra palavrinha em teologia, né, que chama glorificação. É a salvação da presença. Então, penalidade, os 3 P's, poder e também presença no pecado. Tá? Aqui é a mesma coisa, nas 3 fases. O cristão é salvo da penalidade quando ele aceita Jesus Cristo. O cristão é salvo do poder do pecado, do domínio. E um dia, quando Cristo voltar, nós seremos salvos, né? Realmente da presença do pecado. A aceitação do perdão de Deus é a raiz. O imitar as atitudes de Cristo é o fruto da salvação. Agora, irmãos,
Romanos, capítulo 5, 18 e 19, Paulo resume esse conceito muito bem. Vamos ler juntos? Tá? 1, 2, 3. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e para a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então veja bem, vou passar rápido por alguns quadros aqui. O homem rejeitou, lá no Éden, ele rejeitou a paz. Pecou, desobedeceu, né? Ele então passou agora a viver destituído de paz. O futuro do homem era sombrio, né? Condenação. Então ele começou agora a caminhar da vida para a morte, sem paz. E o homem encontra a paz, Romanos 5:1 também é outro texto clássico, né? Justificado, pois, mediante a fé. Lutero gostava muito desse texto. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus deu o primeiro passo. Certa vez perguntaram a uma criança, escuta, qual é o papel de Deus na salvação e o papel do ser humano? Eles, o papel do ser humano, o meu papel é esconder, e de Deus é me procurar. Pensando brincar de esconde-esconde, foi isso mesmo. Quer dizer, Adão e Eva não saíram de trás da moita, dos arbustos. Deus foi lá. Então, Deus deu o primeiro passo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Então, o homem não é justificado pelas obras da lei, se mediante a fé em Cristo Jesus. Então, esse é o ponto fundamental. Quando nós permitimos encontrar com Cristo, a nossa vida então ela muda o rumo. E agora que caminhávamos da vida para a morte, passamos a caminhar da morte para a vida. E isso então começa com a justiça imputada. E ela prossegue então com a justiça comunicada. Ok? Então, a obediência, ela entra como consequência. Eu não obedeço para ser salvo. É fruto da fé. E Paulo deixa isso bem claro. Né? Veja bem, Hebreus. Porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. Então Deus que nos capacita, né, a obedecer. Agora, irmãos, em Atos 16:30 nós temos a pergunta mais dramática para o ser humano, feita pelo carcereiro de Filipos. Atos, ali no 31, 16, 30. Senhor, que devo fazer para ser salvo? O ser humano, quando fala em salvação, ele sempre pensa em fazer. É isso? O carcereiro, o que eu tenho que fazer? Nicodemos, bom mestre, o que eu tenho que fazer? O jovem rico, o que eu tenho que fazer? Então o ser humano sempre se preocupou, né? E Paulo agora responde para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, você será salvo tu e tua casa. Então, irmãos, ele chamou a atenção do carcereiro para uma obra que foi realizada fora dele. Né? Ele direcionou para Jesus, algo que foi feito a favor dele. Né? Quando Paulo diz crê no Senhor Jesus, ele está chamando então a atenção para algo já realizado, algo já consumado. Né? Em São João 3,16, nós temos o texto clássico, eu não coloquei aqui, é um dos textos mais conhecidos. Né? Porque Deus, vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse verso é extraordinário. Mas o versículo seguinte, o 17, né, geralmente ele fica encoberto, né? Nós ficamos tão fascinados pelo versículo 16 que ofusca o 17. Mas veja a beleza do verso 17. Jesus diz: Nicodemos, o Filho do Homem não veio condenar o mundo, né? O Filho do Homem veio, Nicodemos, para salvar o mundo. Então o verso 17 está dizendo claramente que Jesus não veio
condenar. Isso não faz parte dele. Jesus veio para salvar, né? Mas agora vem uma pergunta. Se Deus não condena, por que muitos serão condenados? Porque não aceitou. Então aí você vai no versículo 18, vai na sequência, né? O versículo 18 diz: quem crê no Filho do Homem não é? E aquele que não crê? Já está condenado. Jesus não veio condenar. Por que ele não veio condenar? Porque condenado já estávamos. A raça humana já estava condenada. Então Jesus ele veio salvar uma raça condenada. Isso é então justificação pela fé, né? E o verso 19, veja uma sequência. E o verso 19 explica como o homem conseguiu essa condenação. Ele diz o seguinte: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Aí sim, eles se condenam. Não que Jesus se condene, mas o homem pela sua escolha, né? A humanidade que já estava condenada, naturalmente por ser descendente de Adão, ela é salva no momento que ela aceita a luz que veio ao mundo, que desceu ao mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então podemos concluir, irmãos, que naquela tarde, quando Jesus lá na cruz do Calvário, o universo todo ouviu aquela frase: está consumado. Naquele momento, ele estava salvando. Naquele momento, irmãos, ele salvava você, toda a humanidade. Está consumado. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele quitou o meu débito. Porque, na realidade, todos nós somos natimortos. Nós já nascemos com uma sentença de morte. Mas, imediatamente, há um título. Imediatamente, você encontra um título que dá a você o direito de vida. Assim, nós que nem podemos dizer que a humanidade está perdida, né? Perdida estaria se não houvesse solução para a desesperadora situação do homem, o maior problema do homem, que é o pecado. Mas existe, né, solução. Existe salvação à disposição de todo aquele que crê. Agora, veja bem, no dia do juízo, as pessoas não serão executadas por serem pecadoras, mas elas serão executadas porque não aceitaram a salvação que gratuitamente foi. Vamos repetir comigo? No dia do juízo, as pessoas não serão executadas por serem pecadoras. Elas serão executadas porque não aceitaram a salvação que gratuitamente lhes foi oferecida. Essa é a condenação. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram amar mais as trevas. Agora, uma pergunta: Deus aceita o pecador como ele está? Sim. Não. Sim. Na primeira instância, sim. Veja bem, o homem é convidado para vir a Jesus como está. Certo? Ele é convidado para vir a Jesus como está. Mas para ser aceito no reino, só tem um portão de entrada. Qual é? E o abandono dos seus pecados. Então ele convida você como está. Convida o homem: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, estressados, né? Enfim, traumatizados. Vem com seus traumas, do jeito que você está. Vem a mim. Mas ele não vai deixar você desse jeito. Amém. Amém. Então, agora, quando se fala de justificação pela fé, é aquele velho dilema, né? E os 10 mandamentos? Onde fica? Paulo, Gálatas, em Gálatas, né? Ele condena a lei dos 10 mandamentos? Gálatas, Efésios. O que acham os irmãos? Paulo condena a lei dos 10 mandamentos? Anulamos, pois, a lei pela fé De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Agora, olha a maneira que Paulo condena a lei dos 10 mandamentos. Exatamente, como meio de salvação, né? Lá em Gálatas 3:11, né? Se você lê ali Gálatas 3:11, você vê que
Eu não coloquei o texto. Vamos ler lá. Alguém está com a Bíblia? Gálatas 3, 11 até o 13. Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Até o 13. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que foi pendurado na cruz. O que Paulo condena aqui? A lei como meio de salvação. Mas ele enaltece a lei como um padrão ético no reino de Deus. Cristo nos resgatou do quê? Fala da maldição da lei, não da obediência da lei. Não nos resgatou da obediência, das responsabilidades da lei. Pelo contrário, ele nos salvou para isso. Né? Ele nos salvou. Uma outra pergunta, talvez, seria essa aqui. Por quê? Ou para que Deus nos salvou? Porque nós já sabemos, né? Ou do que Ele nos salvou? Da condenação, nos salvou da culpa. Agora, para que nos salvou? Romanos 1,5. O que diz lá, Romanos 1,5? Ele era nossa. Esse é o texto, irmãos, que você muitas vezes lê e não para um pouquinho para ver a mensagem, beleza? Se alguém já encontrou, pode ler. No qual recebemos a graça e os apóstolos No lado 1,5. Já está vendo? Por intermédio. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, recebemos a graça para quê? Para a obediência. Então, ninguém obedece para ser salvo. Obedece porque foi salvo. Ninguém obedece para ser justificado. Obedece porque foi justificado. Né? Então, irmãos, um resumo aqui daquilo que nós tentamos transmitir até agora. Aí a gente já vai encerrando. Justificação é algo que está relacionado com o meu passado. Eu fui salvo. É o que Cristo fez por nós. Está em Tito, capítulo 3, versículo 1. Santificação é algo que está relacionado com o meu presente. Eu sou salvo. Eu estou sendo salvo pela graça de Cristo e o ministério do Espírito Santo. É o que Cristo está fazendo por nós hoje. 1 Coríntios 1,18. E no futuro, glorificação, eu serei salvo mediante a erradicação completa do pecado. Então, irmãos, você vai encontrar na Bíblia sempre isso. Primeiro vem a justificação, depois a obediência. Em toda a Bíblia. Por exemplo, você vai lá em Êxodo 20. Muitas vezes a gente vai ler os 10 mandamentos, você não para no primeiro versículo. Mas ele é muito importante. O versículo 1. Os mandamentos começam no 3, né? Mas o versículo 1. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu te salvei. Então agora, depois que eu te salvei, não terá. Não farás. Então. Pastor, me permita uma comentário. Tem um material muito bonito do Benedito Muniz, que ele fez uma semana de oração e ele tem um livro chamado Nas Asas da Graça. Lá ele fez oração no NASP e eu tenho esse DVD. Vou até tentar colocar lá no... Acho que é possível, assim, vou colocar lá no YouTube, lá na Academia de Líderes, para quem quiser assistir. É lindo demais a semana de oração dele. E ele fala, pastor, que é no paganismo que a gente faz algo para promover a reação de Deus, ou do Deus do paganismo, em benefício da gente. Isso é puro paganismo. Eu faço, e aí eu provoco a reação em Deus para ele ser favorável a mim. Eu realizo algo e ele, em contrapartida, me devolve alguma benesse. Isso é puro paganismo. E claro, a gente sabe, pastor, é o berço do legalismo, né? É verdade. Agora, a religião cristã, ela propõe o contrário. Deus já fez por nós, o senhor está dizendo aí, Ele já fez por nós.
Nós não somos ativos, Deus é ativo, a gente é apenas o quê? Reativo. Somos passivos do ponto de vista de que não começa em nós, mas tem que gerar uma reação em nós. Então, essa ideia de que eu faço para angariar a mercê de Deus, ela é pagã. Ele já fez por nós e em resposta, né, pastor? É que a gente vai no nível da obediência. É o caso de Maria Madalena. Eu não te condeno. O que é isso? Salvação. Agora vem. Vai e não peques mais. Colossenses 3:1. Já nascestes em Cristo. Né? Buscai as coisas lá do alto. João, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 1 Coríntios 6:20. Fostes comprados por preço. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo. Então você vai ver sempre, irmãos, que a obediência, né, ela sempre precede. Aliás, ela vem depois. Ela vem depois, né, da ação. Ela é precedida pela ação de Deus. Então é Deus que provoca através do ato da salvação. Né? Eu coloquei aqui, irmãos, depois a gente vai colocar aí para o pastor passar para vocês, um quadro interessante dessas 3 facetas da salvação. Ó, justificação, a salvação dos nossos pecados passados. Santificação, salvação dos pecados presentes. Glorificação, seremos salvos de um mundo de pecado. Justificação, limpa os registros da nossa vida. Santificação, conserva os registros limpos. Glorificação, não há mais lembrança das coisas passadas. Justificação, liberta-nos da penalidade do pecado. Santificação, do poder. Já falamos, né? Os 3P. Glorificação da presença. Justificação, entregamos-nos a Cristo. Santificação, seguimos a Cristo. Glorificação, estaremos para sempre com Cristo. Justificação é nosso título para o céu. Santificação, nossa idoneidade para o céu. E glorificação, privilégio de estar sempre eternamente no céu. Amém. Justificação é um ato de graça. Santificação é o crescimento na graça. E glorificação é o desfrutar da graça. Justificação é momentânea. Santificação prolonga-se por toda a vida. Aliás, é por toda a nossa vida aqui. E a glorificação é a eternidade. Justificação é um processo pontilhar. Santificação linear. E glorificação imensurável. Justificação é o ponto de partida. Santificação é o caminho a percorrer. E a glorificação é a meta que se tem de chegar. Justificação é a lavagem das vestes. Santificação é andar com as vestes limpas. E glorificação é entrar nas bodas do palácio real. A justificação nos faz sair do poço. A santificação nos guarda de cair lá novamente. E a glorificação elimina o poço, desaparece. E assim, eu coloquei aqui uma série de depois vai colocar aqui, você leia na coisa. Nós temos que encerrar, né? Eu só quero ler a última aqui, eu coloquei aqui. Justificação, não te condena. Santificação, vai e não peques mais. Glorificação, não haverá lembrança das coisas. Irmãos, todos nós aqui, eu fiquei feliz, porque, pastor, quando eu perguntei quantos aqui são salvos em Cristo, sem exceção, todos levantaram as mãos. Eu pude entender, todos levantaram as mãos. Então, todos aqui somos, irmãos, salvos, porque nós fomos justificados gratuitamente. Agora, somente os que trilharem o caminho da santificação terão o privilégio da glorificação. Que Deus, irmãos, nos guarde nesse caminho, o caminho da salvação, até o dia que haveremos de vê-lo em glória e majestade. Amém.